Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e especialistas defendem políticas mais incisivas para garantir direitos de pessoas com deficiência. 25 anos depois de promulgada a Constituição Federal, que assegura a todos os brasileiros, sem qualquer discriminação, o direito ao desenvolvimento, à autonomia, e 5 anos depois do Brasil ter ratificado a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, Organização das Nações Unidas, ainda é preciso implementar políticas mais incisivas que garantam os direitos dessa parcela da população. E nesse dia, especialistas ligados à área reconhecem que, entre os avanços observados nos últimos anos, está o lançamento em 2011 do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que se chama Viver Sem Limite. O objetivo do plano é melhorar o acesso desses cidadãos a direitos básicos, como educação, transporte, mercado de trabalho, qualificação profissional, moradia e saúde. E aí a gente já pode introduzir a nossa conversa, né, Dicilene? Que para a pessoa ser inserida no mercado de trabalho, ela precisa também ter uma capacitação que muitas vezes ela não encontra, né? É verdade, isso é lei também, né? A lei 8.213 de 1991, a lei de cotas, determina isso, né? A inclusão das pessoas com deficiência reabilitadas no mercado de trabalho. Mas como é que funciona, Eduardo, isso, a cota? Qual é a percentagem dessas cotas, né? Você acredita que tem funcionado? O Brasil tem correspondido a tudo isso? Olha, Diz, essa lei de cotas, ela parte do princípio do número de trabalhadores de cada empresa, né? Uhum. É de acordo com o número de trabalhadores que é fixado, então, uma proporção do número de portadores de necessidade especial, portadores de deficiência, que devem ser preenchidos os postos de trabalho. Então, nós temos que uma empresa com mais de 100 empregados, porque ela só é aplicável à empresa com mais de 100 empregados. Então, a gente tem que até 200 empregados, ou seja, de 100 a 200 empregados, deve preencher com 1% dos seus postos de trabalho com deficientes, né? A empresa com 201 a 500 empregados, 2%, e assim vai sucessivamente. Existe uma tabela, um quadro com essa proporcionalidade. Agora, qual que é o incentivo do governo com relação a essa lei? Então, na verdade, a gente está falando de uma garantia, de uma proteção constitucional, previsto no artigo 7º da Constituição Federal, e também uma recomendação, artigo 4º da recomendação número 168 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente está falando já de uma acessibilidade, uma proteção, né? Mais garantias específicas, pontuais, a gente tem visto iniciativas no governo do Estado de São Paulo com incentivo à aquisição de instrumentos para estação de trabalho, software, mobiliário, né, aparelhamento para essas empresas. Também estamos vendo iniciativa no governo federal, existe proposta de legislação para incentivo tributário na questão do imposto de renda, um benefício no imposto de renda das empresas, mas isso tudo está em trâmite, não é nada factível ainda, né? Mas a gente pode ver que a efetividade do preenchimento dessas cotas não leva só em consideração o grau de deficiência, né? Existe toda uma ambientação, todo um trabalho que tem que ser feito da empresa para receber essa pessoa com deficiência. E essa talvez tenha sido a grande dificuldade. A gente tem uma participação já, Eduardo, é da Solange, lá de Várzea Paulista, São Paulo. Ela diz o seguinte, que ela tem uma artrose femopatelar devido a um acidente de moto. Ela tem uma pequena e quase imperceptível limitação na articulação. Além do mais, ela tem um desvio pequeno na coluna, inclinação para o lado direito, e o tratamento perdura para o resto da vida. Ela sente dores ao subir e descer escadas, conseguiu recentemente tirar a carteira de habilitação para deficientes para carro automático, mas não consegue entrar nas vagas e nunca é aprovada na vaga normal, porque ela não esconde do médico que ela tem essa artrose grave no joelho, e quando ele examina, ela reprova. Mas ela está desempregada e não arruma trabalho devido a esse impasse, e a dor permanece sempre. Uma pessoa como essa se encaixaria nessa vaga? Olha, Rodrigo, até agradecer a participação, pertinente a pergunta da
da espectadora, né? O que acontece? Essa habilitação ou reabilitação, ela é indicada pela própria autarquia previdenciária, né? O que acontece? Vou dizer aqui como é que funciona no nosso caso, que vai servir de exemplo para outros casos de outros ouvintes. Nós aqui recebemos o currículo de uma pessoa, né? Submetemos primeiramente ao serviço especializado de engenharia de segurança em medicina do trabalho, o SESMIT, né? O nosso médico do trabalho avalia o grau e a existência dessa condição para ver se adequa à cota de deficientes. É feito também um trabalho com a psicologia organizacional para aptidão, para verificar a aptidão e a capacitação dessa pessoa, para ver qual função, qual cargo ela pode exercer dentro da empresa, né? E feita essa contratação, o trabalho de psicologia continua com a inserção dentro desse ambiente mesmo de trabalho, com os colegas de trabalho, com essa receptividade, né? Com essa aceitação. Agora, o que acontece no caso da pessoa que perguntou, eu não sei a condição dela, se ela está afastada ou não, gozando ou não de benefício previdenciário, mas quem pode fazer essa condução dela para a reabilitação profissional é a própria autarquia previdenciária, a própria INSS, né? A partir daí, ela vai poder se apresentar em alguma empresa, inclusive por obrigação imposta pela Previdência, que a Previdência tem condições de saber se determinada empresa tem o serviço próprio, no caso dela, disponível, uma vaga para ela, e também se essa empresa preenche ou não o número de cotas já, né? Porque pode ser que a empresa já tenha preenchido o número de cotas e não queira contratar mais, depende da empresa, né? Mas depende também da capacitação dessa pessoa. E esse, então, é o critério, né? Tem que passar primeiro pelo INSS e aí o INSS que vai fazer o encaminhamento, seria isso? Para as pessoas reabilitadas, em alguns casos habilitadas, sim. Existe toda uma orientação para a descoberta da potencialidade laborativa dessa pessoa. Mas existem casos também de habilitação própria da pessoa, né? Ela buscou algum conhecimento, alguma formação, algum curso técnico, nível universitário, graduação, pós-graduação. Então, ela adquiriu essa habilidade por instituições de ensino credenciadas pelo MEC ou então reconhecidas pela Previdência, mas, de qualquer forma, ela própria pode ter uma capacitação não decorrente de ensino. Vou citar um exemplo aqui de um caso de um motorista que vai exigir dele uma habilitação própria da Carteira Nacional de Habilitação e nada mais do que isso, dependendo da categoria do veículo que ele vai transportar e da categoria da habilitação dele. Também a construção civil não é exigido tanto de um pedreiro, tanta formação técnica de um pedreiro, mas ele pode ter aquela capacitação por ele próprio, por experiência de vida, experiência prática, que não através de uma instituição de ensino. Agora, é importante também lembrar que é lei, né? E se não há cumprimento da lei, há multas também para a empresa, né? Sem dúvida. Inclusive, a esse respeito, tem se debatido muito, vamos dizer assim, a busca das empresas pelo preenchimento dessas vagas em encontrar o profissional capacitado e portador de deficiência, né? Então, existe também em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a redução do número dessa cota exatamente pela dificuldade que as empresas estão tendo. Mas o que se tem hoje é que a multa gira em torno de R$ 1.500 por pessoa com deficiência não contratada, ou seja, pelo número de pessoas na cota não atingida. A gente aproveita aqui já e saúda tantas pessoas que trabalham aqui na Fundação João Paulo II, pessoas com deficiência, como a Débora do Camarim, né, que todo dia deixa as mulheres bonitas, né, Diz? É verdade, o nosso abraço, o nosso carinho, né, e mostrar isso, né, que faz um trabalho belíssimo, viu? Sem deixar a desejar ninguém. Olha só como é que eu estou bonita hoje. É trabalho da Débora. A Meg, que é responsável pelo camarim, ela mesma fala que o camarim não seria a mesma coisa sem a Débora lá, que ela aprende muito com a Débora. A gente conhece a Débora, a alegria dela, apesar dela ter a deficiência auditiva,
ela consegue atender telefone, muitas vezes eu vejo ela aumentando o volume da televisão, porque ela vai acompanhando ali com as vibrações, enfim, ela vai entendendo tudo, né, Diz? É verdade. Pois é, a gente viu aí, né, que é esse trabalho que precisa acontecer, né, dessa adaptação também com relação à empresa, né? Porque tem que passar por toda uma adaptação também, não é? Exato, como eu disse para você, essa talvez tenha sido a grande dificuldade das empresas hoje, em proporcionar um ambiente de trabalho favorável à recepção dessas pessoas, né? Não é simplesmente contratar. Não é simplesmente contratar. Tem toda a equipe de trabalho que vai ter que voltar uma atenção para essa pessoa, suprir essa necessidade dela, uma necessidade de repente decorrente de uma deficiência visual. Alguma pessoa vai ter que ler algum documento para essa pessoa, para esse deficiente. Então essa tem sido a grande dificuldade, né? Agora também tem a dificuldade, né, com relação à família, porque muitas vezes a pessoa já recebe aí um auxílio continuado do INSS, não é? E às vezes as pessoas, os pais, os parentes até preferem que fiquem em casa. Mas a gente tem que perceber também, né, que estando no mercado de trabalho, é claro que a pessoa vai ter muito mais garantia, não é? Muitos mais benefícios e também a realização pessoal da pessoa. Então, eu acho importante também as famílias ficarem atentas a isso, porque muitas vezes a própria família tira o incentivo da pessoa, não é isso? Exato, como eu disse, na verdade trata-se de uma garantia constitucional e recomendação da OIT, e não é à toa. Existe toda uma preocupação com a inclusão dessa pessoa para a realização pessoal e profissional dela, né? De não se sentir diminuída, de ter certa autonomia, certa independência. Esse que é o grande intuito da legislação, né? Proporcionar que essa pessoa viva tal como as demais pessoas não portadoras de deficiência, né? Mas, inclusive, recentemente teve uma novela que acho que tratou disso, que é uma pessoa que a família retém muito, né? Não deixa ter muito contato com o ambiente externo. Foi um exemplo da ação desses pais, dessa família, de não permitir o contato dessa pessoa, que na verdade essa não é a intenção. O convívio, a inserção é a intenção da legislação, né? Até porque todos nós temos muito que somar e contribuir, não é verdade? O Rodrigo trouxe aí o caso da Débora, né? O que seria da minha vida sem a Débora, né? Exato. Nós é que aprendemos muito com eles. Só voltar, né, os olhos para essa pessoa, para a necessidade dessa pessoa, já faz a gente refletir as nossas ações enquanto seres humanos, né? É verdade. O que é muito legal. A gente tem uma outra pergunta aqui que chegou por SMS, diz respeito a doenças psicológicas, especificamente a síndrome do pânico. A pessoa tem mais de 20 anos já com síndrome do pânico, não sai de casa, mas a dúvida é o seguinte: se essa pessoa ela teria o direito de receber algum benefício sem pagar INSS? Essa é a pergunta. E eu aproveito e já pergunto se as pessoas com problemas psicológicos também entram na vaga nessa cota. Então, Rodrigo, também pertinente agradecer também a pergunta. No caso das cotas, a gente trata da inclusão de pessoas com deficiência física, deficiência sensitiva, sensorial, que é deficiência visual e auditiva, deficiência mental também, que me parece o caso dela, e também a deficiência múltipla, que é a associação de duas ou mais dessas deficiências. Mas quem vai aferir a condição de inserir nessa cota ou receber algum benefício previdenciário é a própria autarquia, a própria INSS. No caso dela, me parece que seria o caso sem contribuição, sem ter contribuído, se for o caso, a lei de assistência social, que na verdade é do Poder Executivo e não legislação previdenciária, né? Está orientada a pessoa aí. Exatamente. Mas qual é o meio mais favorável para conseguir esse emprego? A quem recorrer, aonde ir, a quem buscar? O que a gente vê é que algumas empresas têm bancos de cadastro de currículos, né? Mas a pessoa pode se dirigir diretamente à empresa, ao posto de assistência ao trabalhador, a um desses bancos. Então aí não fica nada restrito à oportunidade dessa pessoa. Ok. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Deus lhe pague. Obrigada mesmo por essas orientações, né? Às vezes a gente
sabe que, às vezes nem sabe que existe uma lei, na verdade, né? E quando sabe que existe, não sabe bem como funciona. Então, quero te agradecer demais a sua presença aqui no dia de hoje, viu, Eduardo? Imagina, eu que agradeço. Agradeço a vocês, Dirce e Rodrigo, a iniciativa da produção, parabenizar a iniciativa da produção pelo tema, que é muito pertinente. E, quando precisar, a gente está à disposição lá. Tá certo, nosso abraço aí a todos os nossos irmãos espalhados por todo o Brasil, né? E dizer isso, olha, autoestima, né? Confiança em Deus é tudo.